Está no ar mais um programa Giro do Estilo, com a apresentação de Gisele Ribeiro. Olá, estilosos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na Clínica Precordes. Estamos com a doutora Janice Dias, médica oftalmologista. E ela vai contar primeiramente um pouquinho da sua trajetória. Seja muito bem-vinda, doutora Janice. Obrigada, Gisele. É um prazer receber vocês aqui para esse bate-papo informal. Muito feliz de receber vocês. Muito obrigada, prazer também é todo nosso, né? E conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, né? Dentro da medicina oftalmologia. Realmente, eu sou médica oftalmologista e vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, da minha história. Então, tudo começou desde pequena, eu sempre gostei, me identifiquei com biologia. Então, eu sempre gostei de saber o funcionamento dos órgãos, as reações químicas envolvidas, e, enfim, o funcionamento do corpo humano. E então, quando chegou na época do colegial, né, de escolher a qual profissão ingressar, eu tive a vontade de ingressar na medicina. A medicina é uma profissão maravilhosa, que fascina e que requer muita dedicação, muito estudo, muito foco, mas também ela nos permite essa oportunidade de contactar, de ter contato direto com pessoas. E isso, para mim, é extremamente importante. É uma coisa que sempre me chamou a atenção, a vontade de interagir. Eu sempre gostei de conversar, de conhecer a história de vida das pessoas e também de ajudar pessoas. E essa profissão de medicina, ela tem essa parte que é muito importante. E aí, durante o curso, nos 6 anos de medicina, chega um ponto que a gente tem que optar por uma especialidade. E então, eu achei muito interessante a oftalmologia, porque ela permite, além de ter uma parte clínica, que é a de consulta, de ouvir as queixas, de conversar com o paciente, também a parte cirúrgica, de obter resultados mais objetivos. E essa questão da gente poder ter a oportunidade de devolver esse sentido maravilhoso que é a visão para as pessoas sempre me encantou, porque a gente poder dar uma melhor qualidade de vida para a pessoa e sentir que a pessoa ficou satisfeita, que confiou no nosso trabalho, realmente isso é o que nos alegra, é o que nos dá satisfação na nossa profissão, no nosso dia a dia. É gratificante, né, doutora? Muito gratificante. Cuidar do outro, né? A área da saúde é maravilhosa e parabéns pela sua trajetória. E agora, doutora, vamos falar um pouco sobre exame oftalmológico, né? A importância de cuidar dos olhos, da visita periódica ao médico oftalmologista. Então, conta por gentileza para os nossos estilosos. Esse é um ponto muito importante, né? Que a pessoa tem que cuidar da visão e procurar fazer seus exames oftalmológicos periódicos. Na realidade, o exame oftalmológico ele começa desde o nascimento. Então, o bebê, até os 30 dias de vida, ele já faz o teste do olho. Em seguida, por volta de 1 aninho de idade, é interessante avaliar para ver se as estruturas estão transparentes, está tudo bem. E aí que vem essa questão dos pais, que é muito importante ter essa consciência de levar a sua criança ao exame oftalmológico, mesmo sem queixas, porque a gente tem várias patologias que são assintomáticas. E às vezes a criança não vai queixar. E a gente consegue um tratamento e uma melhora dos quadros quando a gente consegue diagnosticar precocemente. Um exemplo é uma diferença, às vezes, de grau, que um olho tem um grau muito alto e o outro olho tem um grau baixo, e a criança realmente não sente dificuldade de visão. Então, ela acha que está tudo bem, ela não vai queixar. E aí, quando a gente vai fazer o exame, a gente vê que tem um déficit muito grande em um dos olhos.
e aí usa para a gente fazer o desenvolvimento da visão, o uso daquele tampão, que é a oclusão. Então, muita gente já deve ter ouviu crianças usando, e na realidade hoje se usa em torno de 2 horas em casa, e que previne a ambliopia, que é esse nome científico que a gente conhece, que é o olho preguiçoso, é o olho que não foi desenvolvido. E a gente só consegue uma melhora da visão nesse olho que tem um déficit com um grau mais alto, se a gente consegue fazer isso até os 7 anos de idade. Depois, às vezes, é tarde demais. Então, é muito importante levar a criança para fazer esse primeiro exame. Além disso que a gente comentou, né, dessa questão do desenvolvimento da visão, outras doenças, como até próprios tumores, estrabismos, que a gente pode diagnosticar. E aí, entrando na adolescência, na vida adulta, sempre procurar fazer um exame uma vez ao ano, um exame completo, que vai, além de diagnosticar a refração, que é o grau que a pessoa vai necessitar ou não, o exame do fundo de olho, o exame da medida da pressão intraocular, que é muito importante. Infelizmente, as pessoas às vezes deixam para nos procurar quando tem os sintomas. O óculos está ruim, ou tem um grau, ou o óculos arranhou, perdeu os óculos, ou sentiu uma dor. Mas é importante fazer o exame periódico, mesmo que o óculos esteja bem, mesmo que você esteja sentindo bem. Porque existem doenças que são silenciosas e a gente consegue diagnosticar muito bem no exame. Como é, por exemplo, o diabetes, o glaucoma, que é uma doença que a pressão ocular está alterada, e com o passar do tempo ela vai lesando o nervo óptico de uma forma irreversível, sabe, José? Então, se a gente consegue diagnosticar uma patologia dessa no início, a gente tem como controlar essa pressão e evitar um dano maior na perda da visão. Perfeito. E outras doenças também. Então, todo adulto fazer esse exame periódico com seu médico de confiança, o oftalmologista, que está apto para te atender e fazer o exame completo. Perfeito, doutora. E nós podemos continuar, né, esse bate-papo no seu consultório, para que você possa fazer algumas demonstrações para a gente? Claro, é um prazer. Então, ótimo. Então, vamos acompanhar no consultório. Doutora Janice, como se processa a visão? Eu vou mostrar aqui nesse olho esquemático, para vocês entenderem, que a visão, a luz vai entrar pela córnea, que é uma parte transparente que está em cima do colorido dos olhos, que é a íris. A íris é que ela tem a pupila, que ela deixa a entrada de luz, vai passar por essa lente que tem dentro do olho, que é a lente do cristalino, essa lente que com a idade, com a opacidade, se forma a catarata. Então a luz atravessa a córnea, atravessa o cristalino e vai se formar na retina. A retina é a última camada do olho, é onde a gente tem as células nervosas, é onde se transforma a luz em impulsos nervosos e elétricos, e vai ser mandada uma mensagem pelo nervo óptico, levando até o cérebro a informação para a gente realmente formar a imagem. Então é interessante a gente observar que o olho, o olho é muito importante no processo de visão, mas realmente aonde se processa a imagem é lá no cérebro, na região occipital. Nossa, muito interessante, viu? O olho é fascinante. Olha só, vou até aproximar aqui da câmera. Aí, olha, para vocês verem, achei bem interessante. Muito bom, né? De forma lúdica, de forma que a gente consiga, né, entender melhor como que funciona, né? Muito bom. Doutora, agora a gente vai falar um pouquinho do olho seco, né? Agora com esse clima, inclusive, que está, né, bem seco, uso excessivo de telas, que é muito comum, né, em todas as idades. Conta um pouquinho para a gente sobre quais cuidados, né, que a gente deve ter. Olha, realmente hoje a gente recebe muito no dia a dia do consultório queixas como
coceira nos olhos, olho vermelho, lacrimejamento, sensação de corpo estranho, sensação de areia nos olhos. Então, isso tudo realmente se traduz, são sinais e sintomas da síndrome de olho seco, que é extremamente comum hoje em nossos dias. Como você bem disse, hoje o excesso, né, pelo mundo digital, de uso de tablets, celulares e computadores, se tornou muito maior. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque o olho, a gente tem que entender que o olho, ele está em contato direto com o ambiente. Então, essa parte da frente aqui, que é a superfície ocular, ela sempre é preenchida pelo filme lacrimal. Então, ao contrário do que a gente imagina, a lágrima ela não é somente produzida quando a gente está emocionalmente afetado. Ela é produzida tanto a parte aquosa e a parte lipídica para a formação desse filme lacrimal, que é a proteção dos nossos olhos. Os nossos olhos estão em contato, então, para proteger de impurezas, proteger de bactérias, de fungos e também para permitir uma oxigenação adequada na córnea, que é um órgão avascular. Então, a entrada do oxigênio, o filme lacrimal, ele protege e permite isso. E quando a gente está muito exposto em telas, e aí junta, além do computador, o ar-condicionado, que fica seco, o olho começa a perder esse filme lacrimal. Ou esse filme lacrimal ele não fica com uma qualidade adequada. Então, as dicas que a gente dá é o seguinte. Primeiro, lembrar de quando a gente está em frente ao computador, da gente lembrar de piscar. O piscar é um ato involuntário e quando a gente está em frente às telas, realmente, além da concentração, a iluminação acaba abolindo esse reflexo natural. Então, a gente tem que ter consciência, lembrar de piscar, porque uma vez que eu pisco, eu estou renovando esse filme, é muito bom para os olhos a gente piscar. E quem fica horas, né, no computador, que exerce o trabalho, fica muitas horas, a cada hora parar, olhar para longe, tudo isso é importante. Uma outra dica é o uso de água, tomar água, se hidratar. Parece brincadeira, mas isso é muito importante, né? É uma questão de saúde. Também o uso de lubrificantes oculares. A gente não confundir aqueles colírios que se usam quando o olho está vermelho, aqueles colírios azuis. Então, usar o lubrificante, são colírios que são semelhantes à fórmula da lágrima. Hoje no mercado a gente tem uma gama grande desse tipo de produto, com uma qualidade muito boa, com uma qualidade com poucos conservantes, que não vão fazer mal para o olho, e até colírios lubrificantes que não têm conservantes. Então a gente pode instilar nos olhos várias vezes ao dia, sem prejuízo nenhum para a visão. Além do que também, esse é um olho seco mais comum, né, da pessoa de uso de tela. Agora tem que prestar atenção e procurar um médico, porque existem doenças que causam olho seco. Então, doenças da tireoide, doenças reumatológicas, as próprias alterações hormonais das mulheres no climatério, na menopausa, que têm que ser consideradas. Então, tem que procurar o oftalmologista para fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. E até próprias doenças dos olhos que causam do olho seco, como alterações nas glândulas que produzem a parte lipídica da lágrima. Então, tem que fazer essa avaliação um pouco mais detalhada. Aí o seu médico vai poder te informar e te indicar o melhor tratamento, que além dos colírios lubrificantes, também existem hoje medicações orais, que são óleos essenciais, que você toma e que também melhora muito essa questão do olho seco. Olha, interessante, hein, doutora? E é muito comum também a gente ver pessoas coçando os olhos, né? Olha, muito interessante você falar sobre esse ponto, que é uma coisa importante. Os olhos não devem ser coçados. Não só crianças, mas também adultos. Inclusive, crianças alérgicas que coçaram muitos os olhos,
na infância, que coçam os olhos, elas podem levar a uma alteração na córnea, porque a córnea, ela tem formação e ela pode mudar a forma e levar a uma doença que a gente chama de ceratocone. Então, coçar os olhos jamais. Até você procurar o médico, o especialista, o que a gente pode fazer diante de uma coceira? Primeiro, poderia usar colírios lubrificantes e fazer compressas com soro fisiológico gelado. Isso alivia bem a coceira, identificar as alergias, mas procurar o médico para poder identificar e tratar. Mas não se deve coçar os olhos. Nossa, tá vendo? Coçar jamais. De jeito nenhum. Não coçem os olhos. Não foi feito para coçar, De né, jeito doutora? nenhum. E sobre as lentes de contato, doutora? Eu, pelo menos, uso muito óculos, né? Então, às vezes eu fico preocupada se, eu já tentei usar lentes e não consigo, meus olhos lacrimejam muito. Você poderia falar um pouco sobre as lentes de contato? As lentes de contato, elas têm as suas indicações e as lentes a gente divide realmente em rígidas e gelatinosas, isso vai depender do grau da refração da pessoa, do tipo da superfície ocular, se o olho permite usar as lentes de contato. E realmente as lentes de contato são muito interessantes para a prática de esportes, para o uso social, e tem certos graus altos, tanto de miopia como hipermetropia, que a lente de contato ela proporciona até um melhor campo visual, então até melhora a visão. Mas tem que pensar que lente de contato é um ato médico, e como o próprio nome indica, a lente de contato ela está em cima da córnea. Então eu tenho que usar uma lente que permite a oxigenação da córnea, não dormir com as lentes, ter a higiene adequada, usar os produtos para guardar a lente, hidratar o olho. O usuário de lente de contato, ele é um candidato a olho seco. Então a gente sempre tem que estar usando os colírios lubrificantes, mas sempre com a supervisão e a informação da melhor lente para você com o seu médico oftalmologista. Perfeito, doutora. Bom, nós já fizemos todas as perguntas e a gente já vai para as considerações finais. Tem alguma pergunta, alguma mensagem, melhor dizendo, que você gostaria de deixar, ou algo que não foi perguntado, que você gostaria de deixar para os nossos estilosos? O olho é bem complexo, né? E a mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente cuide dos nossos olhos, né? Que a gente sempre procure fazer um exame regular, periódico, com um médico profissional, para que você não tenha no futuro problemas maiores, né, Gisele? Mas é muito importante a gente levar a informação. Exatamente. Eu fico muito feliz, agradeço muito a sua entrevista. Muito obrigada, nós também agradecemos, foi muito bom, né, esse momento de bate-papo, poder trazer aqui para o programa Giro do Estilo informações tão importantes aí nesse mundo da oftalmologia, e muito obrigada. Obrigada a todos e até o próximo programa Giro do Estilo.